Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre medidas de dispersão. Então, em uma outra videoaula eu estava levantando que para sintetizar dados quando a pesquisa é muito grande, usam-se alguns parâmetros. E a gente viu as medidas de tendência central, que são as medidas de centralização, e agora nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre as medidas de dispersão. E aí, pessoal, a primeira medida de dispersão que nós vamos estudar é o desvio médio. Pessoal, o desvio médio ele é calculado pela média aritmética do módulo da diferença. Coloquei o módulo aqui, então quer dizer que eu vou fazer a subtração, mas sempre vai ser positivo. Então, do módulo da diferença entre cada valor e a média dos dados. A gente vai ver um exemplo que vai ficar mais explícito isso. O desvio médio, pessoal, ele avalia a variabilidade ou a dispersão dos dados em torno aí da média aritmética. Isto é, ele indica a representatividade da média. E aí nós temos nosso exemplo aí. Para estudar o desvio médio, vamos considerar as notas bimestrais de um aluno em matemática durante o ano letivo. Então, como a gente viu lá na forma de calcular, vou precisar da minha média, né? E aí, pessoal, eu vou chamar a média de x com essa barrinha em cima. Nas outras aulas eu não chamei porque não teve necessidade, estou chamando agora para vocês se habituarem quando eu passar umas fórmulas gerais, que é mais para o conhecimento de vocês. Caso vocês vejam essas fórmulas, vocês vão saber o que está relacionado, né? E aí eu vou somar cada uma das notas, vou dividir por 4. Vou obter 28 dividido por 4, que é 7. O próximo passo é calcular a diferença entre elas, tá? Então eu vou calcular aqui a diferença entre cada uma das notas e a média. Então, para eu calcular a primeira diferença, eu vou pegar x1 menos x barra, que é a nota 1, né, x1, menos o x barra, que é 7. Isso me deu menos 2. Vou calcular a nota 2 menos a média, vai ficar 8 menos 7, que é 1. Vou calcular o x3, que é x3 menos x barra, né? Mexendo com a nota 3 aí, que vai dar 6 menos 7, que deu menos 1. E a última nota, x4 menos x barra, que é a média, vai me dar 9 menos 7, que é 2. Agora que eu calculei, eu vou finalmente calcular agora o meu desvio médio, né? Cálculo do desvio médio. Se a gente olhar aqui atrás da definição, a diferença tem que estar em módulo e eu vou calcular a média aí das diferenças no módulo. Então, basicamente, eu vou pegar cada valor, menos 2, 1, vou somar eles. Só que eles têm que estar em módulos, né? Os positivos não precisaria deixar em módulo, mas eu estou deixando para deixar todo mundo padronizar. Dividido aí é a média normal. Tem 4 elementos, dividido por 4. Isso daqui vai ficar 2 mais 1 mais 1 mais 2 dividido por 4. E aí nós vamos ter o nosso desvio médio, que a gente chama de DM. Ele vai ser 6 dividido por 4, que é igual a 1,5. A nossa próxima medida de dispersão é a variância. Pessoal, a variância ela é muito parecida mesmo com o desvio padrão aí. A variância, pessoal, ela é a média aritmética da diferença ao quadrado entre cada valor e a média dos dados. Então, basicamente, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, né? Vou ter que calcular essa diferença, só que eu vou levar ao quadrado no lugar de colocar no módulo. E a variância, ela indica o quanto os valores estão distantes de sua média
em relação aí ao conjunto, média de valores do conjunto aí. E aí peguei um exemplo aqui simplificado para a gente calcular a variância, né? E a gente vai fazer o cálculo dele. Então, ó, calcule a variância das idades. Coloquei aí 5 idades para a gente calcular a variância. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, eu preciso calcular aí a diferença entre a idade e a média. Então, eu vou ter que calcular a média primeiro. Então, vamos calcular a média. Nosso x barra. Vou somar 42 mais 47 mais 51 mais 52 mais 59 e vou dividir tudo isso por 5. Isso daqui vai me dar 251 dividido por 5, que é 50,2. Então essa é a minha média aí. E aí eu vou calcular a diferença. Eu vou fazer separado, tá, pessoal? Então vamos calcular aí a diferença de cada um. Então já escrevi aí, ó, cálculo a diferença de cada idade e a média das idades. Que vai ser o meu x1, x2, x3, x4, x5 aí que eu vou ter que pegar e fazer a diferença com o x barra. Então vamos pegar a primeira idade que apareceu menos a média. Vai ficar 42 menos 50,2. Que isso daqui me deu menos 8,2. Vamos mexer agora com a segunda nota. Segunda nota não, desculpa, segunda idade. 47 menos 50,2. Daqui vai me dar menos 3,2. Agora vamos mexer com a terceira idade que temos aí. Vai ficar 51 menos 50,2, que vai me dar 0,8. Vamos mexer com a quarta nota. Nota não, tô falando nota, desculpa, com a quarta idade. Vai ficar 52 menos 50,2, que vai me dar 1,8. E a nossa última idade aí, agora eu falei certo. Vai ficar 59 menos 50,2, que é 8,8. E agora eu vou calcular a minha variância. Vou fazer ela também neste quadrinho que cabe aqui. Então, pessoal, a variância, ó, ela está falando que é o quê? É a diferença, é a média da diferença ao quadrado. Então, cálculo da variância. Variância. Que vai ter livros que vai colocar var, tá? Eu vou usar a nomenclatura VA, tá? Não vou usar var. Então, VA vai ser menos 8,2 ao quadrado mais menos. Vamos fazer colorido para a gente ver qual é a diferença da variância. Então, menos 8,2 mais menos 3,2 mais 0,8 mais 1,8 mais 8,8. Cada um deles vão estar ao quadrado, porque a nossa regra aí dá para calcular a variância. Isso tudo aqui eu vou calcular a média, né? 1, 2, 3 dividido por 5. Então aí eu vou ter que a minha variância, vou fazer as contas aqui, ó. Deu 67,24 mais 10,24 mais 0,64 mais
3,24 mais 77,44. Tudo isso dividido por 5. Então, a minha variância, ela vai ser igual a 158,8 dividido por 5. Então, concluímos aí que a variância 31,77. E a nossa última medida de dispersão que iremos estudar é o desvio padrão. O desvio padrão é muito fácil de calcular, ele é bem tranquilo, tá? Ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Então, eu já calculei a variância, é só extrair a raiz. E ele indica o quantos pontos estão dispersos aí em relação à média, né? E aí, assim, quanto mais próximos eles estão do zero, pessoal, Falei errado, gente. Isso, quanto mais próximos o desvio padrão estiver do zero, mais compacto é esse conjunto. Ou seja, os valores aí estão muito próximos. Por outro lado, né, quanto maior for o desvio padrão, mais dispersos estão aí os dados do conjunto, mais diferentes aí são os valores. Então, vamos calcular aqui o nosso desvio padrão das idades aí. É o mesmo do anterior, tá, gente? Estou fazendo de uma forma sintetizada. Então, ele é a raiz da minha variância. E aí, eu olhando para o exercício anterior aqui, ó, minha variância é 31,77. Então, ele é a raiz de 31,77. Então, ele tem aí o meu desvio padrão. A gente chama, cada livro chama de uma coisa, tem livro que chama de DP, tem livro que chama de S, qualquer o que vou deixar para critério de vocês, o que vocês querem usar, vai ser igual a 5,63. Então, calculamos aí o nosso desvio padrão. Pessoal, temos algumas fórmulas. Eu passei para vocês sem mostrar fórmulas, mas eu vou deixar aqui escrito as fórmulas de cada um, para quando vocês pegarem e verem algum dia, vocês não assustarem cada uma delas, tá? Então, eu já volto aqui com as fórmulas e vou explicar um pouco de cada uma. E aí, pessoal, estou com as fórmulas aqui. Então, quando vocês verem essa fórmula, a primeira aqui, ó, eu estou me referindo ao desvio médio. Esse símbolo aqui, esse ezinho, ele é a somatória. Então, o que ele está falando? Que eu vou fazer a somatória do módulo de cada valor, do 1 até o n, porque a gente está jogando que tem n elementos, menos a média. É uma linguagem matemática formalizando aquilo que eu expliquei nos outros slides, tá, gente? Aqui eu vou ter a variância, que é a mesma ideia, a somatória, só que ó, da diferença ao quadrado. Então, o cálculo dividido por n, em ambos é para fazer a média, tá? E por último aí, eu tenho o meu desvio padrão, que é a raiz da variância. E aí, pessoal, por essa aula é isso. Tem um exercício de treino. Ele está bem completo, eu estou perguntando bastante coisas para ser feito e ele vai estar no próximo vídeo para não deixar esse vídeo muito longo, tá? Então, se você quer fazer esse exercício, assista o nosso próximo vídeo aí que eu vou resolver exclusivamente esse exercício. Então, pessoal, é isso por enquanto. Assistam o próximo vídeo que é a resolução. Obrigado aí e bons estudos.